Um vício entre os jovens. Uma tecnologia que permite estar perto daquelas pessoas que estão longe, localizar lugares e se divertir de diferentes formas. Esses são os aplicativos. Uma tecnologia que não para de evoluir e cada vez mais as pessoas usam, nem sempre com sabedoria. Você sabe como é a criação de um aplicativo? Será que isso precisa de uma formação específica? Aplicativos é o tema do programa de hoje. Está no ar, Antenados. Vocês têm o costume de fazer ligação pelo Viber e de usar o aplicativo Viber? Não. Porque o celular foi feito para fazer ligação, né? E de repente criar um aplicativo para você ligar para alguém também, né? Alguém fala que o sinal é melhor, né? Mas eu nunca testei. Bom, vamos ver, né? Bom, vamos dar uma pausa um pouquinho aí nos aplicativos que a gente vai começar o programa agora. Bom, está no ar o Antenados e hoje nós vamos falar sobre aplicativos. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo Carlos Menezes, professor do curso de Ciências da Computação na Universidade de São Judas. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E eu recebo também os alunos da Universidade de São Judas, Alone Viana, Sani Cisdelli, Kemily Costa, Beatriz Regina, Aline Oliveira e Bárbara Rodrigues. Bom, primeiro eu quero saber de vocês. Vocês têm muitos aplicativos no celular? Bastante. Bastante? Depende do que é muito. O quanto o celular suporta de memória, né? Se uma hora que tá explodindo, aí você exclui algum. Um 6? E quais são os aplicativos que vocês mais usam, assim, ou que vocês têm no celular? É mais jogos ou aplicativos de alguma outra utilidade? Acho que redes sociais é o ápice, assim. Redes sociais, fotografia. Acho que algumas ferramentas também. Aplicativo de banco, que eu gosto de pagar conta online, não gosto de pegar fila. Tem o da faculdade também, né? Pra gente ter a nota. Pode ser bom ou ruim esse aplicativo, nunca se sabe. E tem aplicativo para anotar as coisas, que eu sou meio esquecida, então me ajuda bastante. Carlos, como que é a criação de um aplicativo? É muito difícil? Olha, mais ou menos. A gente pode usar uma ilustração. Aqui, inclusive, usamos no curso de computação, né? Escrever um programa de computador é como gerar uma receita de bolo. Vamos supor que a nossa avó conhece como fazer um bolo muito legal. Ela pega e escreve, passo a passo, como fazer esse bolo. Além de citar os ingredientes, ela cita um modo de misturar, o tempo para deixar no forno, como fazer a cobertura, o recheio. Esse detalhamento é basicamente a mesma ideia de como fazer um aplicativo. E você expressa isso numa linguagem que é uma linguagem apropriada, uma linguagem adequada para escrever programas de computador. Mas basicamente é você colocar de uma maneira formalizada, né, o passo a passo de como a aplicação deve se comportar. Basicamente isso. Precisamos estudar para isso? Muitas pessoas conseguem fazer isso de maneira autodidata até. Era isso que eu ia te perguntar. Precisa de uma formação específica para a criação de aplicativos? Ou qualquer pessoa pode se aventurar e tentar criar um aplicativo? Sim, pode, mas não é realmente uma tarefa tão fácil. Assim como, por exemplo, algumas pessoas aprendem a tocar violão sozinhas, né? Já outras pessoas, como eu, por exemplo, têm muita dificuldade com tocar violão. Então, tem que fazer aula, tem que treinar muito. Então, cada pessoa tem um certo dom, um certo talento. É possível sozinho? É possível, mas não é corriqueiro isso. Não é uma atividade tão simples. Algum de vocês já teve interesse em se arriscar, né, nessa área, seguir esse caminho de criar softwares, aplicativos, alguma coisa assim? Não. Conhece quem faça? Também não. Bom, eu tenho amigos, conhecidos, que eles são de outras áreas, né, de comunicação, por exemplo, e aí se aventuram, vão em sites para aprender a programar, aprender a criar aplicativos,
e acabam gostando, mas acaba juntando uma coisa com a outra, né? Acho que ultimamente você conhecer um pouquinho de como se faz essa questão de computação, de informações, de sistemas é importante até, né? Sem dúvida. E uma coisa que eu te perguntar, a questão de compatibilidade. Alguns smartphones, celulares mais recentes, eles não suportam aplicativos mais novos. Por que existe essa questão da compatibilidade? Porque justamente os sistemas evoluem. Evoluem no sentido de ter mais características, de precisar de mais máquina, de precisar de mais potência computacional. Então, realmente, à medida que o tempo passa, alguns aplicativos novos não são mais compatíveis ou não são suportados mais em celulares antigos. Isso é uma tendência que existe em computadores, em tablets, em todos esses dispositivos. Mas também existe, quando você fala de compatibilidade hoje em dia, existem algumas famílias do que nós chamamos de sistemas operacionais. Quer dizer, é aquele software que roda controlando o celular. Existe aquela família da Apple, né, que roda um sistema operacional chamado iOS e algumas vertentes, né? E é realmente uma grande família e que tem uma grande aceitação, né? É um sistema operacional muito desejado, muito querido, muito fácil de se usar. Tem também aquele outro sistema operacional que também tem uma demanda muito grande, que foi criado pelo Google, né? O Android. Que também é uma grande família, né, de várias versões. E não existem só esses dois. Existem mais uns 3 ou 4 ou 5 outras famílias de sistemas operacionais, né? Firefox OS hoje em dia está crescendo bastante. Então, muitas aplicações que são feitas para rodar no sistema operacional da Apple, dos iPhones, por exemplo, com certeza não rodam diretamente, se não forem convertidos, se não forem adaptados, num celular Android. E tem aplicativos que são criados somente para esses sistemas, Exatamente. né? E não para outro. Alguns aplicativos são criados para focar numa família apenas. O que é mais comum é que o desenvolvedor faça de maneira a facilitar a criação para as várias famílias. Adaptável, né? Exatamente, porque com certeza como ele quer que o aplicativo dele tenha seja mais difundido, né? Ele vai querer adaptar para as várias famílias, né? É possível fazer isso. E tem diferença entre os aplicativos pagos e gratuitos? Sim, hoje em dia os criadores de aplicativos, eles querem que o seu aplicativo fique conhecido, né? Então, uma das estratégias que se usa é oferecê-lo gratuitamente. Sim. Tá? Mas muitos se perguntam, qual é o modelo de negócios? Como se ganha dinheiro com isso? Será que simplesmente ele faz isso para ganhar fama e sem um retorno financeiro? Mais ou menos. Alguns almejam retorno financeiro sob o marketing, né? Através do marketing. Ele coloca pequenos anúncios, pequenas propagandas que trazem um retorno de centavos. Cada clique cada visualização ou cada clique que se faz ali dá um retorno de talvez até décimos de centavos. Mas ao longo das milhares, talvez milhões, né? Isso já dá um retorno significativo. Isso é um modelo de negócios interessante. E aí já dá brecha para o aplicativo pago. Uma coisa que é muito comum é o usuário começa a se irritar com algumas propagandas, né? Isso tem bastante. Exatamente. Aí ele aceita pagar um valor pequeno, mas um valor ainda significativo, né? Para baixar uma versão que é igualzinha à versão anterior, só que não tem propagandas. Então, quer dizer, é um modelo de negócios interessante, porque aquela pessoa que não quer pagar, aceita a propaganda. Aquela pessoa que não aceita a propaganda, se sujeita a pagar o valor, né? E isso é um modelo bom para o usuário, é um modelo bom para o desenvolvedor, e esse tem sido o modelo mais comum especialmente para o desenvolvimento de aplicações móveis. Vocês têm o costume de pagar por aplicativos ou só baixam se for gratuitos? Eu pago quando eu gosto muito. iOS tem alguns tem que pagar. E o que te motiva, assim, a pagar por um aplicativo? Às vezes as funções só tem nesse, aí eu não tenho outra alternativa, então eu tenho que pagar. E você, Beatriz?
Eu pago principalmente nos de fotografia. Tem uns que colocam muito anúncio, aí você tá lá procurando uma foto e vem o anúncio. E eu fico muito brava. Aí eu vou e pago. Algumas pesquisas indicam que aplicativos gratuitos são mais populares do que os pagos, mas o mercado de aplicativos pagos tem crescido, né? As pessoas também têm esse costume de pagar pelos aplicativos? É mais ou menos aquilo que Tem nós se comentamos, tornado né? corriqueiro fazer isso? É mais ou menos aquilo que nós comentamos e que, né, nosso colega comentou. Provavelmente as pessoas começam a conhecer o aplicativo pela versão gratuita. Gostaram do aplicativo e o anúncio começa a irritar, aí elas optam a pagar. Porque, em geral, são valores pequenos. Às vezes, R$5, R$10, R$20. São valores, então, que não chegam a ser exorbitantes, são razoáveis e que trazem esse ganho, essa vantagem de não ter aquela irritação com o anúncio, né, como a colega falou. E no caso que vocês que pagam pelos aplicativos, a questão do preço interfere um pouquinho? É muito caro ou não? É um valor simbólico, por exemplo? É um valor simbólico, eu acho. Nunca passou de R$20. Pelo menos os que eu compro. Mas é a base, mais ou menos? Sim. O mercado de aplicativos está cada vez mais competitivo, né? Muitos aplicativos surgem, às vezes até com as mesmas funções, uma coisinha ou outra diferente, o layout, talvez. Quais são as estratégias, Carlos, para destacar um aplicativo, para colocar ele em evidência, para que as pessoas utilizem ele? Eu acredito que é a facilidade de uso. Ele tem que ser um aplicativo fácil de se usar, né? Com uma interface atraente e que resolva o problema que se propõe, né? Que se propõe. Basicamente isso. Porque nós, quando testamos, nós percebemos muito claramente, né? Tem aplicativos com uma interface muito ruim. Você acha que está fazendo uma coisa, não é aquilo, alguma coisa está errada. O desenvolvedor não foi feliz, né? Então, realmente, quando o desenvolvedor acerta, faz uma interface intuitiva, resolve o problema de maneira satisfatória, realmente a tendência é que esse aplicativo se ganhe destaque, com certeza. Bom, eu vou pedir, vocês podem acessar os aplicativos de vocês por enquanto, que a gente vai fazer um rápido intervalo, tá? O Antenados vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre os aplicativos. Não saia daí que a gente volta já. O Google Maps foi o aplicativo mais utilizado em smartphones em 2013 no mundo todo. Entre as redes sociais, o Facebook se destaca como preferido. Instagram, Twitter e Snapchat também são favoritos. Para as conversas instantâneas, os melhores colocados são Facebook Messenger e WhatsApp. Curtas, documentários, vídeos, o espaço da produção universitária na TV. Espaço Comunicação, domingo, 7h30 da noite. O iFood é um aplicativo de delivery com mais de 1.000 restaurantes para fazer pedidos de maneira fácil e segura. No aplicativo, a pessoa tem acesso aos mais variados tipos de comida: pizza, comida japonesa, hambúrgueres, comida vegetariana e muito mais. O Antenados está de volta e o tema de hoje é aplicativos. Para conversar sobre o assunto, eu recebo Carlos Menezes, professor de Ciências da Computação na Universidade de São Judas. Bom, quero saber de vocês agora, se vocês usam o celular mais para fazer ligações ou para ficar conectados? Conectado. Sempre. Ninguém faz mais ligação? Não usa o celular para fazer ligação? Só quando vai ligar pra mãe. De vez em quando. Ligação Mas é, agora como até dizem, as prova mães. de amor, né? Mas agora até as mães têm WhatsApp, tem Facebook, tem tudo, então... A ligação é a segunda opção, né? Se o WhatsApp não tá funcionando, Aí você se o liga. Facebook não tá funcionando, a gente apela pra ligação. É o último caso. É o último caso. Até porque fica bem mais barato, né? Você já está conectado durante o dia todo. Se você for ligar, você vai gastar alguma coisa. Então, é bem mais prático e mais custoso. Carlos, por que será que isso acontece? Hein? Que as pessoas... É uma função que seria
primordial, a primeira, né, do celular. Por que as pessoas estão deixando de fazer ligações? Essa prova de amor, né? Estão usando mais aplicativos. Exatamente. Na verdade, não é que estão deixando de fazer ligações, mas é que estão fazendo ligações de outra maneira, né? Estão se comunicando de outra maneira. Basicamente porque fica muito mais barato, né? Hoje em dia, se você tem acesso à internet, você consegue enviar voz, como a gente chama, voz sobre IP, né? Por exemplo, em aplicativos como Viber, Skype, de uma maneira barata, né? Você não tem uma estrutura dedicada, né, para atender a tua chamada telefônica. É uma estrutura compartilhada, por isso sai mais barato. Então, na verdade, estamos mudando as maneiras de se fazer comunicação. Bom, a gente vai ver agora a opinião de outras pessoas. A repórter Maíra Lobo foi conversar com os alunos da universidade para saber a relação deles com os aplicativos. Veja a matéria. Tirar foto, falar com amigos, comprar ingressos, localizar endereços. São algumas ferramentas de aplicativos que se tornaram um vício entre os jovens. Quais são as facilidades que esses aplicativos trouxeram para o nosso dia a dia? Quais são os preferidos da galera? É isso que a gente vai descobrir. Você tem muitos aplicativos baixados no celular? Eu tenho mais o WhatsApp, o Facebook, que são os mais básicos, os mais usados. São poucos devido à memória do meu celular. O WhatsApp, Instagram, Facebook, o aplicativo da São Judas, acho que o Tinder também. Tenho bastante. Facebook, o Twitter, o Cadeiro Ônibus, a Flipboard. O que eles facilitam na sua vida? Eles são muito bons para a gente se comunicar e também quando a gente está um pouco entediado, né, para passar o tempo. Eles me facilitam a procurar o ônibus que eu vou poder pegar, para eu poder me programar melhor. Ver um mapa para eu poder saber qual é a rua que eu vou, dependendo do lugar, né? A minha comunicação com os meus amigos, conhecer pessoas, facilita totalmente a minha vida, na realidade. Qual aplicativo você mais usa? O que eu mais uso é o WhatsApp, viu? Acho que se eu for pensar diariamente, fico pelo menos 1 hora no WhatsApp. Instagram para compartilhar momentos, fotos, de onde eu estou, essas coisas. Eu utilizo mais o Instagram e eu gosto dele porque ele é rápido, né, prático, você não precisa escrever muito. Se você gostou, é só bater 2 vezes na tela e curtir. Antes dessa tecnologia, como você realizava as mesmas coisas? Tinha que esperar chegar em casa, ligar o computador, utilizar o computador. MSN, ICQ, então era um pouco mais difícil. Conversar com os amigos era telefone, ou então só quando encontrava mesmo. Agora, procurar ônibus era tentar a sorte no ponto de ônibus. Bom, como a gente viu, os aplicativos de mensagens, né, para se comunicar, WhatsApp, Facebook, são os mais usados, e de fotos, né, Instagram, que foi citado também. Mas, por exemplo, o WhatsApp, ele permite essa comunicação instantânea, né, de você estar em qualquer lugar e conversar com a pessoa. Isso acaba se tornando um vício, eu acho, né? Está se tornando um vício controlável, Carlos? Olha, eu lembro bem de uma piadinha que eu li sobre isso. O computador e o celular e todas essas ferramentas aí estão nos ajudando com muitas coisas, não é verdade? Mas também estão resolvendo problemas que não tínhamos antes, né? Também. A piadinha dizia assim: puxa, não sei como é que eu poderia avisar meus 400 amigos que eu vou dormir. Não sei como eu faria isso sem o meu WhatsApp, ou minha rede social, ou Facebook, ou coisa do tipo, né? Quer dizer, é um problema que não tinha, né? Não existia. Passou a existir. Passou a existir, né? Eu tenho que avisar agora meus 400 amigos que eu vou dormir, ou que eu acordei, ou que eu estou comendo, ou que eu estou num lugar, ou que eu estou no outro, né? Quer dizer, é um certo exagero, realmente, né? Nós vemos um certo exagero. E eu tenho, na verdade, acho que os psicólogos poderiam comentar um pouco melhor sobre esse assunto, mas a minha percepção é que realmente tem havido vícios. Eu tenho ouvido falar, conhecido pessoas que se tornaram dependentes mesmo, e de uma maneira bastante nociva. A gente sabe que a gente acaba tendo uma aproximação maior de tudo aquilo que nos dá algum prazer, né? Eu li sobre uma clínica até, ou algumas clínicas que estão surgindo para tratar pessoas dependentes de tecnologia. Realmente é uma coisa prejudicial. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque assim como
drogas, assim como algumas coisas trazem realmente vícios que são reconhecidamente prejudiciais e que precisam ser tratados. Se nós não tomarmos alguns cuidados, realmente podemos ficar dependentes e isso vai nos privar de algumas, nos privar justamente de coisas boas sociais, né? Nós vamos começar a nos isolar de parentes, de amigos, de familiares, né? Inclusive, a gente já até falou um pouquinho desse tema num outro programa. Tem um antenado sobre dependência tecnológica, né? Você aí de casa pode conferir depois também, que a gente falou um pouquinho sobre disso, né? Por que desse vício de dependência sempre de tecnologia, e a Luciana Caran, que veio falar sobre isso, ela explicou e falou das clínicas também, que tratam pessoas que são dependentes tecnológicas. Isso é realmente um problema, acaba se tornando um problema se você não souber usar adequadamente, né? Agora, em relação aos aplicativos, o que eles são, o que eles facilitam para vocês no dia a dia? Por que vocês acham que eles são importantes para vocês? Tem um aplicativo que é o Vai de Táxi. Eu nunca nem sabia que ele existia. Quando eu viajei para o Rio, falaram assim que lá é um pouco perigoso, né? Para você pegar os táxis. Falaram assim, baixa esse aplicativo porque aí você pega o que pode. Porque você chega assim no lugar, 1000 pessoas te oferecem táxi. Sim. E ele é bom porque na rodoviária ou no aeroporto, se você vai pegar um táxi, a pessoa vai falar assim, onde você vai? Eu vou a tal lugar, R$50. E pelo aplicativo o valor ele é diferente, porque eles não cobram esse absurdo. Então, para mim, ajudou muito. Todo lugar que eu ia para o Rio, eu chamava pelo aplicativo e já tinha o valor que eu ia pagar e eu tinha até a opção de pagar já pelo aplicativo, com cartão ou débito, depósito direto na conta. Então, para mim, ajudou muito, né? Porque eu poderia ter gasto muito mais sem necessidade. E tem a questão também da segurança, né? Porque Sim. daí são os taxistas cadastrados Exatamente. também no aplicativo e isso Vem acho que você o pode nome. avaliar também, né? Vem Sim. o nome, foto, às vezes, Vem do nome, a taxista. placa, o tipo do carro e depois você avalia como foi a corrida. Se realmente foi boa ou não. É bem interessante. Carlos, qual é o aplicativo que você mais usa? Eu uso aplicativos bem simples, basicamente o Gmail, o browser, né? O Chrome. E basicamente para pesquisas na internet, né? E comunicação mesmo, né? E o WhatsApp, né? O WhatsApp também, bastante, uso bastante. Esse é o que todo mundo usa, né? Sim. Com certeza. A gente descobriu um aplicativo que, assim, o vício das pessoas é tão grande, né? Que criaram um aplicativo para te ajudar a usar menos o celular. Funciona mais ou menos assim, você instala esse aplicativo, ele calcula mais ou menos quanto tempo você usa o celular ou os aplicativos do seu celular por dia, e daí ele estipula um tempo para você usar e ficar um tempo sem. E aí ele te alerta, tá na hora de você parar de usar o celular, né? Deixa um pouco isso de lado. Vocês acham que estão precisando desse aplicativo? Acho que eu tô. Porque você é muito compulsivo no celular? 24 horas. Não dá tempo de estudar direito. É verdade. Tem essa questão, né? Você fica até fazer alguma coisa e não, a internet não deixou, foi o Facebook, o aplicativo. É meio difícil também de você avaliar se você realmente está viciado na tecnologia ou não. Por exemplo, o celular ele fica conectado na internet, ok, 24 horas por dia, mas tipo, eu não consigo calcular quantas vezes ao dia eu pego cada hora que o WhatsApp começa a chamar ou não, e se isso quer realmente dizer que eu estou viciada ou não, entendeu? Aí eu não sei se baixar um aplicativo desse eu ficaria mais irritada por ele ficar tocando alarmes e eu querer desinstalar do que continuar usando, por exemplo. Entendi. Então, Carlos, você acha que parece um pouco redundante, né, essa criação desse aplicativo? Um aplicativo para você usar menos os aplicativos. Você acha que pode aumentar o vício das pessoas ou ele pode ajudar? Olha, eu não conhecia esse aplicativo, mas eu conhecia um similar que ajudava a evitar aquelas lesões por esforço repetitivo, né? As conhecidas LERs, né? Você instala no computador, no desktop, e ele conta o tempo que você fica no teclado e no mouse. Porque é justamente esse esforço, né, repetitivo que te causa essas lesões. Então, ele avalia quantos minutos você ficou e avisa você quando você tem que fazer uma pausa. Seguindo as recomendações das organizações médicas, tudo, né? Então, eu acho que é uma iniciativa válida, assim. Eu não conhecia esse aplicativo, mas parece bem interessante. Eu acho que tende a contribuir, porque ele deve provavelmente seguir alguma recomendação médica ou psicológica, né, de o que é a compulsão, o que é o exagero, né, e deve emitir alertas. É claro, se você não quer seguir esses alertas, você também tem a liberdade. Mas pelo menos se você é consciente de que você pode estar viciado, ele vai te ajudar.
Parece tem essa interessante. questão, a pessoa precisa estar consciente também, né? Se ela vai querer aderir ao aplicativo ou não, né? Vocês têm algum aplicativo em comum ou fora do comum, ou que tem uma função diferente, assim, que vocês usam, fora esses de redes sociais, de comunicação? Eu uso muito aplicativo em sala de aula, né? O Vadmecum, porque ele é muito grande, muito pesado. Ficar andando com ele no metrô, no ônibus é muito difícil. Então, eu uso bastante ele na sala de aula para facilitar, né, o peso que a gente leva durante o dia a dia, para o trabalho, até a faculdade. Eu acho bem interessante. Mas alguém tem um aplicativo diferente, assim? Não. Só os de banco, para não enfrentar fila, né? Sim. De fotos que todo mundo usa, né? A maioria, comunicação. Um que ninguém citou ainda e que tem me ajudado bastante é o Waze. É bem conhecido, né? Mas o ninguém Waze, citou sim. ainda, né? Ele facilita e às vezes é um pouquinho complicado, porque na verdade, né, o Waze ele te dá um caminho, te tira do trânsito, né? Te tira de congestionamentos e tudo, mas às vezes ele te faz dar um longo percurso, às vezes longa, né? você gasta mais tempo às vezes, né? Mas geralmente ele ajuda, realmente, porque ele te indica onde tem trânsito, onde acontece um acidente, você pode colaborar, né? Quando eu estou no meio de um trânsito, em geral, eu pego e ligo a aplicação, porque ele costuma sugerir uns caminhos bem alternativos e que ajudam, sem dúvida ajudam. Isso facilita bastante, como esse dos táxis, por exemplo, né? O Waze está ficando meio rede social também, né? Porque conforme você vai andando, você se conecta com as outras pessoas dos carros ao lado que estão com você, também é uma coisa meio viciante, né? Você ficar mexendo ali. Carlos, você acha que ainda falta sabedoria para as pessoas usarem a tecnologia ao seu favor? E o que você acha que pode ser do futuro dos aplicativos? Infelizmente, o homem tem usado de maneira muito... O homem é muito imediatista. Falta muito mesmo. O homem evoluiu muito em tecnologia, mas pouco em sabedoria, né? O homem precisa se voltar um pouco mais para si mesmo para poder tirar o proveito melhor das coisas. E os aplicativos? Pode surgir alguma coisa mais extraordinária, assim? O mercado tende a crescer também com os aplicativos? Sim, é um mercado crescente, com certeza. Bom, enquanto a gente está aqui, eu acho que o WhatsApp já deu várias mensagens aí para vocês. Então, a gente vai encerrar o programa. E daí vocês podem ver o que falaram aí com vocês quando a gente estava aqui. Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos. E agradecer você, Carlos, pela presença e os esclarecimentos também. Por nada. Bom, o Antenados termina agora. E se você aí de casa quer dar alguma opinião, tirar dúvidas, vai no Facebook, curte a nossa página e aproveita e fica por dentro de tudo o que acontece na TV São Judas. Eu me despeço de você hoje, mas na próxima semana tem mais Antenados.